A Revolução Francesa foi o conjunto de eventos que, de 1789 a 1799, alterou o quadro político e social da França, até então dominada pelo antigo regime. É considerado um importante marco na história, iniciando o que chamamos de Idade Contemporânea. Luís XVI de Bourbon foi rei da França entre 1774 e 1791. As finanças reais não se encontravam numa situação favorável e assim permaneceram até o eclodir na Revolução Francesa, altura em que Luís XVI foi deposto. Foi executado na guilhotina, em janeiro de 1793. Luís XVI foi casado com Maria Antonieta, que foi arquiduquesa da Áustria e rainha da França de 1774 até a Revolução Francesa, em 1789. Foi executada na guilhotina alguns meses depois de Luís XVI. Outro guilhotinado foi Maximilien Robespierre, em julho de 1794. Foi advogado e político francês, considerado uma das personalidades mais importantes da Revolução Francesa. Ele encarnou a tendência mais radical da Revolução, transformando-se numa das personagens mais controversas deste período e líder durante o Terror. Napoleão Bonaparte foi dirigente efetivo da França a partir de 1799. O governo do Diretório foi derrubado na França sob seu comando que, junto com os girondinos, instituiu o consulado, na primeira fase de seu governo. Este golpe ficou conhecido como Golpe 18 de Brumário, em 1799. Dentre as principais causas da Revolução Francesa, podemos destacar o custo da monarquia, pois o rei Luís XVI e sua corte gastavam enormes quantias para sustentar seus privilégios. As ideias iluministas também influenciaram o desejo por reformas políticas e econômicas. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade acabaram estampados nas cores da bandeira e também no hino da França. O gasto com guerras pesou na economia do país. A França participou da Guerra da Independência dos Estados Unidos e perdeu a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Além disso, o quadro econômico na França era péssimo e a fome ameaçava a população. Secas prejudicavam a agricultura e acentuavam a miséria. Havia escassez de alimentos, o que aumentava ainda mais a revolta da população. A divisão da sociedade francesa também pode ser considerada causa da Revolução, pois não havia mobilidade e a posição social dependia do nascimento. A sociedade francesa era estamental, dividida em 3 estados ou ordens. O clero integrava o primeiro estado, correspondendo a 0,5% da população. A nobreza formava o segundo estado, correspondendo a 1,5% da população. O povo, constituído pela burguesia, operários e camponeses, formava o terceiro estado, juntos somando 98% da população. Os nobres possuíam quase todas as terras da França, mas passavam a maior parte do tempo longe de suas propriedades e estavam livres do pagamento de impostos. O clero compartilhava de vários privilégios da nobreza. O terceiro estado era obrigado a pagar grandes impostos para sustentar os privilégios do clero e da nobreza. Porém, eram os camponeses e operários os que mais sofriam com as situações degradantes de trabalho. Enquanto os camponeses e operários se queixavam da vida miserável que levavam, os burgueses reclamavam por maior liberdade econômica e política. Para tentar resolver os problemas econômicos da França, o rei Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais. Isso ocorreu em maio de 1789. Esta Assembleia reunia membros dos 6 estados. Naquele momento, o objetivo era fazer a nobreza e o clero também pagar impostos. Seria feita, então, uma votação que poderia ocorrer de 2 maneiras, por estado ou por cabeça. A votação por estados, ou seja, o voto por estado agradava a nobreza, pois obtendo apoio do clero, sempre vencia o povo nas decisões. Eram 2 votos contra 1. Já a votação por cabeça, considerando a decisão individual na Assembleia, agradava a burguesia. Isso porque, sendo a maioria, garantia a vitória dos seus interesses. Sem conseguir conciliar os interesses dos 3 estados e sem tomar decisão alguma, Luís XVI mandou fechar a Assembleia. Descontentes, o terceiro estado, liderados pela burguesia, exigiu a criação de uma constituição para a França. O povo saiu às ruas. A manifestação do povo chegou na Bastilha. Sai da Bastilha! Vamos tomar Bastilha! Sai, monarca!
Considera-se que o povo invadiu esta prisão com o objetivo de se apoderar da pólvora lá existente. De qualquer forma, a queda da Bastilha, em julho de 1789, se tornou o símbolo do início da Revolução Francesa. A partir daí, a Revolução Francesa se subdivide em algumas fases principais: Assembleia Nacional Constituinte, Convenção e Diretório. Em julho de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte foi aberta com o objetivo de criar uma Constituição na França. Essa fase encerrou em 1791. Foi criada também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que defendia o direito à liberdade e à igualdade jurídica. Outras mudanças que ocorreram foram a abolição do regime feudal, da sociedade estamental e a separação entre igreja e Estado. Na prática, a maior parte dessas reformas viam ao encontro dos interesses da alta burguesia, que tentava, com êxito, eliminar os vestígios do antigo regime na França. Por outro lado, boa parte do terceiro Estado, incluindo a pequena e média burguesia, continuava em condições precárias. Assim, começaram a surgir manifestações de protestos e revoltas populares. Como a burguesia está dividida por diferentes interesses, dois grupos políticos principais passaram a se defrontar: girondinos e jacobinos. Os girondinos eram representantes da alta burguesia e tinham postura moderada. Estavam interessados em deter a revolução, a fim de evitar a desorganização econômica na França. Os jacobinos eram representantes da pequena e média burguesia e tinham postura radical. Estavam dispostos a levar adiante a revolução e suas consequências. Os girondinos sentavam à direita nas assembleias e os jacobinos à esquerda. Haviam ainda a planície, sem posições definidas e que sentava ao centro. Este fato deu origem aos termos partidos de esquerda, direita e de centro. No início, predominaram os girondinos, mas logo os jacobinos passaram à ofensiva. Os jacobinos tiveram controle da França durante boa parte da Convenção Nacional. Aberta em agosto de 1792, a Convenção Nacional foi eleita para decretar o fim da monarquia na França e proclamar uma república. Essa fase encerrou em 1794. A Convenção passou a promover uma série de mudanças radicais. Instituiu-se um governo centralizado e foi criado o Comitê de Salvação Pública, encarregado da defesa interna e externa da Revolução. Nesse período, destacou-se a atuação de Robespierre, importante líder jacobino. Outra figura de destaque na Revolução foi Danton. Junto a Marat, incitava o povo contra os inimigos da Revolução e contra o rei. Em janeiro de 1793, Luís XVI foi mandado para a guilhotina. Me tira daqui, não me mata! E alguns meses mais tarde, aconteceu o mesmo com Maria Antonieta, sua esposa. Me tira daqui, não me mata! Algumas medidas estabelecidas na Convenção foram a abolição da escravidão nas colônias francesas, fim dos privilégios, divisão dos latifúndios, ensino primário gratuito e obrigatório, entre outras. As medidas estabelecidas na Convenção provocaram forte reação da alta burguesia. Uma onda de crimes, assassinatos e conspirações foi desencadeada pelos girondinos. Mata todo mundo! Em julho de 1793, Marat foi assassinado. Em resposta aos atentados cometidos pelos girondinos, os jacobinos deram início a uma fase de violência conhecida como terror. Robespierre e seus aliados estavam convencidos de que, para salvar a República e a Revolução, seria necessário eliminar opositores. Na ânsia de deter os adversários políticos, muitas perseguições, julgamentos e execuções foram cometidos. Calcula-se que tenham morrido aproximadamente 45 mil pessoas. No entanto, a alta burguesia conseguiu retomar o controle sobre a Revolução. Em julho de 1794, o próprio Robespierre foi morto na guilhotina. Também não quero morrer! Após a queda de Robespierre, a alta burguesia voltou ao poder disposta a consolidar suas conquistas. Em agosto de 1795, foi criado o Diretório,
no qual 5 membros, chamados de diretores, exerciam o poder executivo. Esta fase encerrou em 1799. A crise econômica agravava-se a cada dia, a corrupção aumentava e faltavam alimentos. Com o passar do tempo, o governo do Diretório foi ficando cada vez mais enfraquecido. Com a França imersa no caos e sob a ameaça de ataques internos e externos, a burguesia articulou entregar o poder a alguém influente e poderoso. Esse alguém foi o jovem general Napoleão Bonaparte, que a partir de 1799 começou a governar a França. Para você que não estava prestando atenção no nosso trabalho, para você que estava dormindo durante a apresentação, para você que estava conversando, jogando bolinha de papel no outro, gritando beijo durante a apresentação. Beijo! Quê? Beijo! Vai uma revisão musical da Revolução Francesa para vocês. Vamos embora. Bora? Bora, bora! Foi na Revolução Francesa, o povo, o clero e a nobreza, os 3 estados, que dureza, era a maior contradição. Primeiro estado é o clero, segundo estado é a nobreza, terceiro estado, que dureza, a burguesia e o povão. Liberdade, igualdade, a fraternidade eram disfarce. Pra quê? Pra, na verdade, a derrubada do poder. E foi o iluminismo contra o absolutismo quem mandou lá pela França o regime liberal. Mas o povo foi traído, os ideais foram rompidos, a ditadura vem de novo. Com quem? Agora com Napoleão. Liberdade e igualdade.